Salve, salve, povo lindo! Boa noite, boa sexta-feira a todos. Hoje a aula vai ser gravada, é uma aula mais curtinha, uma aula mais tranquila, de um recurso pouco utilizado, cai pouco em provas, mas quando cai faz uma grande diferença justamente porque as pessoas não dão muito valor a ele. Terminando o embargo de declaração, como a gente fez na aula passada, a gente parte para um segundo momento em que a gente vai começar a tratar dos recursos previstos na Constituição, dos recursos constitucionais do processo civil, dos recursos destinados aos tribunais superiores. São os tribunais superiores que são o nosso foco agora, que serão os tribunais competentes para julgar os recursos que nós vamos interpor. Tá? Então a gente tem que pensar numa questão aqui inicial de que, como regra, esses tribunais superiores não ficam remoendo, não ficam rejulgando fato nem prova. Tá? Bem sabe todo mundo que já tentou ali um recurso especial e tomou uma súmula 7 na cabeça para ficar esperto. E então a ideia não é que eles fiquem remoendo nem fatos nem provas, eles são tribunais superiores. Eu tenho ali barreiras processuais para que cheguem até eles apenas questões jurídicas, né? Debates jurídicos, teses jurídicas que precisam de uma solução, que precisam ser pacificadas, porque estão tá gerando uma insegurança jurídica quando você está decidindo nas instâncias de baixo, cada um está decidindo de uma forma, por exemplo, e isso um tribunal superior precisa pacificar essa questão. Só que o nosso recurso de hoje ele é uma exceção. O nosso recurso de hoje é a possibilidade de devolver aos tribunais superiores, né, do efeito devolutivo agora para os tribunais superiores, questões fáticas e probatórias. O nosso recurso ordinário parece bastante com a nossa apelação. Ele é, na verdade, a apelação. Só que quem vai julgar essa apelação não são mais os desembargadores de segunda instância, e sim agora os ministros do STJ ou do STF. Tá? É uma forma de exercício do princípio do duplo grau de jurisdição. Vocês vão ver que um dos exemplos de utilização de recurso ordinário é quando a instância de base, a primeira instância ali, né, a instância inicial, já são os tribunais superiores. Então a segunda instância será o STF. Tá? Eu preciso do duplo grau de jurisdição e através do recurso ordinário que eu faço a devolução dessa matéria para os tribunais superiores, mas exercendo, na verdade, função de tribunal de segundo grau, como revisor da primeira decisão dada no processo ali. Bacana? Então não é difícil, super tranquilo, mas que a gente precisa prestar atenção. Pouco utilizado, até porque ele vai ser utilizado principalmente nos casos em que eu tenho prerrogativas de foro, principalmente nos casos em que a Constituição já indica, por exemplo, como tribunal de base a um tribunal superior infraconstitucional. Então, nessa questão em que o STF terá essa competência, é óbvio que é uma matéria muito pequena, tá? Até porque a própria Constituição e o processo civil fazem essa limitação. Então, no nosso recurso ordinário, excepcionalmente, além de fazer a revisão de teses jurídicas, a gente também vai olhar fatos e provas, tá? Porque a segunda instância lá, o meu tribunal lá, o meu TJ, o meu TRF, fazem isso também na segunda instância. Professor, aonde que eu tenho essa previsão do recurso ordinário? Além de uma previsão no Código de Processo Civil, eu também tenho uma previsão, falei que agora são recursos constitucionais, falei então que a gente também tem essa previsão na Constituição, tá? Então na Constituição de 88, eu tenho a previsão do recurso ordinário ao STF no 102, tá? Inciso 2, a linha A da nossa Constituição, tá?
Vamos dar uma olhadinha lá então no 102, inciso 2, a linha A da Constituição. Importante a gente ler isso com calma, até para a gente se atentar sobre o que nós estamos tratando. O 102 da Constituição fala assim, fica dentro da seção sobre o STF, né? Fala assim, compete ao STF principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, é o 2, né? Então, olha que interessante, o 1 traz aqui os casos em que o STF é instância originária, é instância de base. O 2 já traz para a gente o que ele é instância recursal para o recurso ordinário, tá? Vamos achar aqui o 2, julgar o recurso ordinário, tá? Enquanto que o 3 faz menção ao julgamento do recurso extraordinário. Vamos ver o ordinário primeiro, vamos lá, tá? Julgar o recurso ordinário, quando houver habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Só caberá recurso se a decisão for denegatória, tá? De habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, tá? Quando o STJ, por exemplo, ou o TST, ou o TSE, for o STM também, né, no caso, for a única instância, for a primeira instância e estiver denegando habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção. Lembrando que nós estamos tratando de processo civil, então não cabe no processo civil o julgamento de habeas corpus, tá? Então, específico para o processo civil, caberá recurso ordinário quando os tribunais superiores julgarem em primeira instância, como instância originária, então, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção, beleza? Então, quando estiverem julgando aí essas ações, a instância revisora, a segunda instância, será praticada pelo STF através do recurso ordinário, beleza? E B, o crime político também vai para a instância penal, né? Então não é do nosso interesse, tá? Já o recurso ordinário para o STJ, ele está previsto no 105.2, e o 105 da Constituição, tá? E o 105 faz a mesma dinâmica, tá? Feita pelo 102. Ela traz no 1, quando o STJ é instância originária, no 2, quando o STJ vai julgar o recurso ordinário, e no 3, quando o STJ vai julgar o recurso extraordinário, tá? Olha que... recurso especial, desculpa. Esqueci, ó. Fui no embalo e recurso especial. Olha só que interessante. Quando o STJ, lá no 105.1, é indicado lá, quando o STJ é instância originária, vai ter a previsão lá, bonitinho, de cabimento do recurso ordinário. Vamos dar uma olhadinha lá no 105.2 para ver o que tem previsto para a gente, tá? Ver bonitinho como está na letra da lei. 105 fala que compete ao STJ. O 1, julgar originariamente, tá? Não é o que a gente quer agora, então a gente tem aqui inclusive a previsão lá que vai para o STF, como a gente já tinha visto, ó. Mandado de segurança, habeas data, quando os ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do próprio Tribunal, tá? Crimes comuns de governadores, mas aí pra gente aqui não interessa, habeas corpus também, quando pra gente não interessa, e mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, tá? Então, nesses casos, ele também julga o mandado de injunção, então ele tem toda a previsão aqui do recurso ordinário. No 2, ele traz: o STJ então será competente para julgar o recurso ordinário. Em quais casos?
habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, tá? Ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. Habeas corpus é da seara penal, está previsto aqui na Constituição, mas para a gente do processo civil não nos interessa mais a fundo, né? B. Mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais. Mandados de segurança decididos em única instância, ou pelo TJ ou pelo TRF, tá? Quando denegatória a decisão. Gente, olha que engraçado, é a mesma dinâmica da competência do STF, só que eu desço um degrau. Quando os tribunais superiores julgam em única instância, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, sobe para o STF o recurso ordinário. Quando os tribunais de segunda instância, TJ e TRF, julgam habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, tá? Como instância única, sobe para o STJ, beleza? Vamos lá, ó. Mandado de segurança decididos em única instância pelo Tribunal Federal ou pelos estados do Distrito Federal. As causas em que forem parte estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro lado município ou pessoa domiciliada no país. Então, de um lado estado estrangeiro ou organismo internacional e do outro município e aqui também uma residente aqui no país, residente no nosso país. Nesses casos, caberá recurso ordinário para o STJ, beleza? Lá no 105.2, tranquilo? Então, tirando a parte do penal, nós temos aqui no STJ o mandado de segurança, julgado em única instância pelos tribunais de segunda instância, e a parte quando for estrangeiro, estado estrangeiro e organismo internacional de um lado e município ou pessoa residente do outro lado. Bacana? Bem tranquilo então, né? A legitimidade é pequena, as causas de incidência, as possibilidades de cabimento do recurso também são pequenas, né? Eu tenho basicamente dois casos ali previstos, um para o STF e outro para o STJ, que tem um desdobramento pequeno, tá? Lembrando que no recurso ordinário, diferente do RESP e do RE, do recurso especial e do recurso extraordinário, aqui eu faço devolução ampla da matéria fática e jurídica. Lá no RESP e no RE eu devolvo teses, eu devolvo questões jurídicas, não questões fáticas, né? Aqui a devolução então é ampla, com a sua admissibilidade também ampla. Coube nesses casos ali que a gente viu previsto no 102 e no 105, eu tenho a possibilidade da interposição do mandado do recurso ordinário. Posso interpor então recurso ordinário, tá? Então lembrando, para o STF o cabimento é quando eu tenho mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, que foram julgados em única instância. A primeira instância de julgamento foram os tribunais superiores, STJ, TSE, STM e TST. Então, parecido com uma apelação, o recurso ordinário devolverá de forma ampla a matéria aqui ao STF, fazendo às vezes de segunda instância. Beleza? Só tenho que lembrar que só caberá recurso ordinário quando a decisão do STJ, do TSE, do STM ou do TST for denegatória. E por decisão denegatória a gente entende tanto aquela que inadmite o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, quanto aquela que julga o mérito e julga improcedente, tá? Então, interessante uma questão aqui que a gente tem que se atentar. Cuidado com uma coisa. Aqui o STF vai julgar tanto questões constitucionais quanto questões infraconstitucionais.
Como regra, nós estamos acostumados a ver o STF julgando apenas matéria constitucional. Aqui pensa que ela está fazendo às vezes de segunda instância, então no duplo grau de jurisdição, então ele vai julgar ali tanto questões constitucionais quanto questões infraconstitucionais. Meus requisitos de admissibilidade são bem similares ali com os da apelação, tirando essa questão que a gente já viu do julgamento pelo tribunal em primeira instância, né, pelos tribunais pelos tribunais superiores já como primeira instância, e eu complemento a normativa ali da admissibilidade pelo regimento interno de cada tribunal, tá? Tendo uma vez legitimidade e interesse conforme previsto ali na Constituição e previsto também no CPC, eu cumpro os requisitos mais ou menos do que tem previsto para apelação e complemento com o regimento interno. Eu já sei o que eu preciso para o meu recurso ordinário ser aceito, ser admitido, tá? Aonde eu vou interpor esse recurso ordinário, para onde eu vou protocolar a minha petição perante o Tribunal Superior de Origem. Então, se foi o STJ que decidiu, eu faço um recurso ordinário para o STF e protocolo no STJ. Se foi decidido no STM ou no TSE, eu vou protocolar ali naqueles tribunais também, tá? O meu recurso é endereçado ao presidente ou ao vice daquele tribunal, e é esse presidente e vice do tribunal que vão fazer um processamento inicial, que é justamente de intimar o recorrido para que apresente contra-razões no prazo de 15 dias, conforme previsto lá no 1028, parágrafo 2º. Beleza? Então, após isso, né, após esse processamento inicial, os autos são enviados para o STF, que é justamente aonde serão julgados. Lembrando aqui, com relação aos efeitos em que esse recurso ordinário é recebido, em regra ele é recebido sem efeito suspensivo, conforme a previsão lá do artigo 995. Mas como todos os outros recursos que nós vimos, se eles não forem recebidos, então um exemplo, agravo de instrumento, se não for recebido com efeito suspensivo, ele poderá ser pleiteado, né? O agravante, o recorrente, poderá requerer efeito suspensivo. Ele poderá requerer aqui efeito suspensivo ao recurso ordinário dele de duas formas. Tenho duas formas de solicitar efeito suspensivo ao meu recurso ordinário. O primeiro deles, eu endereço a minha petição ao presidente do STF. Olha só, no período compreendido entre a publicação da decisão e a admissão e distribuição, ele não tem relator ainda. Como ele não tem relator ainda, eu mando para o presidente do STF. Agora, se esse recurso ordinário já subiu para o STF e já foi distribuído, eu vou fazer uma petição pedindo efeito suspensivo diretamente ao relator para qual o meu recurso foi distribuído. Antes de distribuir, no período compreendido entre o protocolo ali, a admissão dele e a distribuição, eu peço para o presidente. Depois que eu já tenho para quem pedir relator, eu peço para o próprio relator. Beleza? Então, atenção para isso, temos que ter atenção para essa questão. Cai muito isso, tá? Essas possibilidades. São questões simples, não tem muita dificuldade, mas caem com frequência e a gente tem que se atentar. Então a gente já viu que eu tenho uma previsão do recurso ordinário para o STF e para o STJ, tá? Em ambos ali eu tenho tanto previsão na Constituição, quanto previsão no próprio Código de Processo Civil. No nosso Código de Processo Civil, esta previsão está no 1027, tá? Serão julgados em recurso ordinário no inciso 1º pelo STF os mandados de segurança, habeas data e mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, bem parecido com o que está previsto ali no 102.2, tá?
da Constituição. Só lembrando que lá na Constituição eu tenho mais as questões penais tratadas também, né? Então eu tenho o crime político e tenho também o julgamento de habeas corpus como instância única, né? Então tenho que me atentar para isso, beleza? Entendido o recurso então ordinário para o STF, eu tenho agora o recurso ordinário para o STJ, tá? Então, para o STJ, eu também tenho a possibilidade de propor, de interpor um recurso ordinário. Já vimos os casos em que esse recurso ordinário ele é cabível, tá? Já vimos os casos lá na nossa Constituição, em que eu poderei interpor ali o meu recurso ordinário. Vamos dar uma olhadinha para o STJ, né? Vamos dar uma olhadinha agora no 1027-2, que é a previsão que a gente tem no Código de Processo Civil. Olha só, serão julgados em recurso ordinário 2 pelo STJ, letra A, mandado de segurança decidido em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados. Aqui o STJ também faz julgamento como se segunda instância fosse. Olha que interessante. Aqui o meu recurso ordinário também tem toda uma carinha, todo um jeitão de apelação, tá? Então, nesse caso aqui, como a instância originária, a instância de base, já é o meu tribunal federal ou estadual, o tribunal imediatamente acima fará o segundo grau, né? Fará o duplo grau de jurisdição, recebendo então esse recurso ordinário. Lembrando que são nesses julgamentos e a decisão obrigatoriamente tem que ser denegatória. Nas decisões concessórias, nas decisões que dão a segurança pleiteada ali, tá? Não cabe recurso ordinário, só na denegatória, beleza? Letra B, os processos em que forem partes de um lado o Estado estrangeiro ou organismo internacional e do outro lado, no outro polo, tá? Eu tenho município ou pessoa domiciliada no país. São nesses casos aqui em que eu vou poder ter o recurso ordinário para o STJ. Bem tranquilo, né, cara? São casos pequenos, são casos simples e que não tem muita dificuldade, né? Então a gente consegue memorizar, lembrar disso com uma facilidade maior, tá? Ele processa, então, como a gente viu, pelo rito da apelação, quando ele tiver sendo processado ali, e eu tenho que só cumprir esses requisitos para ter legitimidade e interesse, tá? Ele tem que ser ou de um lado Estado estrangeiro e organismo internacional e de outro município ou pessoa domiciliada, ou nos casos de mandado de segurança, quando a decisão denegatória foi dada em primeira instância ali de forma originária pelos TJs ou TRFs, beleza? Pergunta, cabe recurso adesivo do recurso ordinário? Não cabe. O 997, parágrafo 2º, inciso 2, deixa eu até procurar ele aqui para mim, 997, parágrafo 2º, fala assim, cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. O 2 fala assim, o parágrafo 2º fala assim, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa observada ainda o seguinte. O 2 fala, será admitida na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Não tem a previsão legal do recurso ordinário, tá? Então, no recurso adesivo. Infelizmente, não vamos poder falar de recurso adesivo, ordinário adesivo. Tranquilo? É isso. Jeitão de apelação, só que devolve como segunda instância uma galera importante, porque já vai para os tribunais superiores.
No caso em que vai para o STF, mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança julgados originariamente pelos tribunais superiores, STJ, TSE, TST e STM, tá? No caso de para o STJ, eu tenho duas possibilidades aqui. E a decisão do mandado de segurança tem que ser denegatória. No caso do mandado, no caso do STJ, eu tenho aqui a possibilidade de mandado de segurança julgados em instância de base pelos TJs ou pelos TRFs com decisão denegatória, ou quando eu tiver em um polo, organismo internacional e estado estrangeiro, e no outro polo, município ou residente no país. Aí eu posso fazer um recurso ordinário para o STJ, beleza? Bem tranquilinho, sem estresse, de boa. Vamos aos exercícios? Primeiro deles, olha lá, 2018, Fundação Cefit Bahia, para o Ministério Público Estadual da Bahia, lá para promotor de justiça de 2018. Sobre o recurso ordinário constitucional, assinale a assertiva e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. Tá? A primeira delas lá, há causas julgadas originariamente em 4 tribunais superiores do país. Por isso, a Constituição Federal prevê a possibilidade de um recurso ordinário que assegure o duplo grau de jurisdição. E aí, verdadeiro ou falso? Moleza, né? Falei isso o tempo inteiro, cara. É o STF julgando apelação. Não é o nome, não é apelação, mas a carinha, o jeitão é de apelação. Verdadeiro, então, a letra A. B. Recurso ordinário constitucional é o recurso cabível contra a decisão que concede habeas corpus e denega mandado de segurança em segunda instância. Falso. Sabe por quê? Porque não é o que concede habeas corpus, é o que denega habeas corpus e denega mandado de segurança. Lembrando que o que denega habeas corpus cumpre ao juízo penal julgar, né? Então as questões penais estão previstas lá no Código de Processo Penal, tá? Enquanto que aqui, a que denega mandado de segurança tem a ver conosco aqui no Código de Processo Civil. Então, falso, porque não é a que concede habeas corpus, e sim a que denega tanto habeas corpus quanto o mandado de segurança. C. Nesse tipo de recurso, a fundamentação é vinculada. Não é igual lá nos embargos de declaração, que eu só vou poder alegar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Aqui ele tem jeitão de apelação. Na apelação, a fundamentação é vinculada? Claro que não. Na apelação, a fundamentação é livre. Eu vou poder devolver ou ao STJ ou ao STF, a depender do caso concreto ali, minhas matérias, minhas questões fáticas e minhas questões jurídicas, beleza? Uma devolução ampla, né? Então, C é falsa também. D, só é cabível recurso ordinário constitucional de decisão colegiada. Olha que interessante. Aqui nós temos uma discussão doutrinária e jurisprudencial grande, tá? Parte da doutrina julgaria essa questão como verdadeira. A gente tem pedaço da doutrina que entende que só cabe recurso ordinário de decisão colegiada. Só que, quando ele fala para mim que cabe recurso ordinário ao STJ, quando tem ali sendo julgado organismo internacional ou estado estrangeiro e município ou a pessoa física, a competência para julgar isso é do juiz de primeira instância, não é de colegiado, tá? Então, a competência para julgar essas questões é do juiz de primeira instância e não da segunda instância, né? Então, eu tenho que me atentar para isso, porque aqui parte da doutrina entende isso, parte da doutrina fundamenta
nessa questão da possibilidade do Estado estrangeiro litigar com uma pessoa aqui e a competência ser do juiz de primeira instância, beleza? Então, cuidado com isso. Vamos lembrar dessa possibilidade, tá? Eu estou até procurando aqui para ver se a gente acha fácil onde eu tenho a previsão na Constituição, tá? Na Constituição a gente tem essa previsão do juiz julgar aqui, ó, 109, aos juízes federais compete processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Então, a colidência, tá? O conflito tá aí. Dependendo da banca que você for fazer essa questão, essa é uma questão aqui que poderia muito bem ser anulada por conta disso. Mas vamos lembrando, a doutrina majoritária fala que só cabe de decisão colegiada. Em compensação, eu tenho o 109 lá na nossa Constituição, trazendo como competência do juiz federal para julgar questões entre organismo internacional, Estado estrangeiro, contra município e pessoa residente no país. Tá? Um ponto de discussão interessante, já botei a questão sabendo disso. Então, falso, né? Nesse caso aqui o gabarito foi falso, mas poderia ser verdadeiro. A última, a Constituição Federal prevê 2 recursos e não se admite a discussão sobre a matéria de fato. Tá? Então, sobre o recurso ordinário constitucional, assinale as assertivas identificam V, verdadeira, e F as falsas. A Constituição Federal prevê 2 recursos e não se admite a discussão sobre matéria de fato, beleza? Então, é isto. Vamos para o próximo, 2018. Deixa eu me encontrar aqui. VUNESP, tá? SAI de Barretos, eu não sei o que é SAI, deve ser Companhia de Água e Abastecimento, para advogado lá, né, lá de Barretos. Conforme pelo Código de Processo Civil vigente, serão julgados em recurso ordinário, letra A, pelo STF, os habeas datas decididos em primeira instância, não. Habeas data decidido em primeira instância, não. Habeas data desde quando decidido pelos tribunais superiores, beleza? Então, não em primeira instância, tá? Então, ó, aqui. Serão julgados em recurso ordinário pelo STF os habeas data decidido em primeira instância pelos tribunais superiores quando concessiva a decisão. É quando denegatória a decisão e não quando concessiva, tá? B. Pelo STJ, os processos em que forem partes de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou pessoa domiciliada no país. Acabamos de ver essa questão ali bem debatida na questão de cima, né? C. Então o nosso gabarito é a letra B, tá? C. Pelo STJ, os mandados de segurança decididos em segunda instância pelos tribunais superiores. Decididos em segunda instância, não. Decididos em primeira instância pelos tribunais superiores, né? E não vão para o STJ, vão para o STF, beleza? 2 erros. D. Pelo STF, os processos em que forem partes de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou pessoa residente. Aqui não é o STJ, é o STF. Aqui não é o STF, é o STJ que julga, beleza? Então D está errado por conta disso. E pelo STF, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais ou pelo Tribunal de Justiça dos Estados. Aqui, no caso, é pelo STJ e não pelo STF também, beleza? Nossa última questão, 2017, Fundação Araucária, lá no Paraná, para advogado. De acordo com o previsto no 994, onde eu tenho ali o meu rol de recursos, né? Do Código de Processo Civil, vigente pela Lei 13.105 de 2015, são cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário
e embargos de divergência. Acerca dos referidos recursos, assinale a alternativa incorreta, ele quer a errada, beleza? Letra A. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Perfeito, tá certo. Tá? Ou decumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. É o que está previsto lá no parágrafo do 1015, tá? Tem essa previsão lá no parágrafo do 1015. Letra A está correta e a gente busca a incorreta. B. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. A gente já viu o agravo interno, que é aquele recurso que devolve a matéria ali, a decisão monocrática ao colegiado, só que se esse agravo interno for julgado por unanimidade improcedente, terá sim essa multinha ali. Beleza? Vimos isso também. É uma forma de evitar uma enxurrada de agravos internos, uma forma de evitar recursos protelatórios. C. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões. Tem mesmo, tá certo. Nos exatos limites da modificação, no prazo de 5 dias. O prazo está errado, beleza? Então, o prazo de 15 dias, ele será intimado novamente e poderá apenas ratificar ou aditar ali por completo a sua apelação, por exemplo, beleza? A gente até discutiu bastante isso em sala, quando ainda estávamos em sala falando sobre extemporaneidade, beleza? Dos recursos apresentados antes dos embargos de declaração. O tratamento dado pelo CPC de 73 é diferente do que a gente tem agora, tá? Então, letra C é o nosso gabarito, porque nós estamos buscando a incorreta. Letra D está correta, então a gente já sabe, serão julgados em recurso ordinário pelo STJ os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão e os processos em que forem parte de um lado estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou pessoa residente e domiciliada no país. Beleza? Então nossos exercícios foram-se, mas recurso ordinário é uma matéria simples, fácil, curtinha, mas que faz um diferencial em um concurso, porque poucas pessoas se atentam a ela. Então hoje a gente fica por aqui e na próxima aula a gente já começa a falar sobre recurso especial e recurso extraordinário, beleza? Abraço, até mais!